Tudo bem, crianças? Hoje nós estamos aqui com a atividade do dia 15 de outubro. Então, vamos ler a número 1 e vamos ver o que esse exercício está falando. Bom, então, nós temos aí o desenho de uma régua. Então, tá falando assim: observe a régua abaixo. Bom, então, nessa régua aqui, nós temos 3 setas, né? Nós temos aqui embaixo os algarismos que ela está representando aí. E ele quer saber quais seriam os algarismos referentes aonde as setas estão indicando. Então vamos entender um pouquinho, porque são todas as opções aqui, ó, são números decimais. Então vamos dar uma pausa aqui, a professora já volta para orientar como vocês poderão resolver. Então vamos lá, pessoal. Peguei uma régua aqui e nós vamos observar quais seriam os números que deveriam ser colocados nessa régua do 0 ao 1. Então, levando em consideração os números que estão lá no exercício. Então, nós teríamos aqui, ó, esse primeiro tracinho, né, aqui, nós colocaríamos, então, esse número correspondente, que seria a leitura dele 1/10, tá? Neste segundo, 2/10. Neste aqui, 3/10. Neste aqui, 4/10. E nesse tracinho aqui, ó, maior, colocaríamos os 5/10. Depois, continuaríamos a completar essa régua depois desse tracinho maior aqui, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10. E aqui, ó, onde está o número 1, seria 1 inteiro. 1 inteiro. A partir desse 1 inteiro, colocaríamos então, nesse primeiro tracinho, 1 inteiro e 1/10. No segundo tracinho, 1 inteiro e 2/10. No terceiro, 1 inteiro e 3/10. Aqui, 1 inteiro e 4/10. Nesse tracinho maior aqui, ó, 1 inteiro e 5/10. Depois dele, 1 inteiro e 6/10. Aqui, 1 inteiro, 7/10. 1 inteiro, 8/10. 1 inteiro, 9/10. E 2 inteiros. Bom, chegou aqui então no 2 inteiros. Então, começaríamos aqui novamente. 2 inteiros e 1/10. Depois, 2 inteiros e 2/10. 2 inteiros e 3/10.
2 inteiros e 4 décimos. E chegaríamos aqui, ó, 2 inteiros e 5 décimos. E continuaríamos. Aqui, 2 inteiros e 6 décimos, 2 inteiros e 7 décimos, 2 inteiros e 8 décimos, 2 inteiros e 9 décimos. Bom, chegamos aqui então, ó, no 3 inteiros, é o número 3. Daí, vamos continuar. Como colocaríamos 3 inteiros e 1 décimo. Três inteiros e 2 décimos, 3 inteiros e 3 décimos, 3 inteiros e 4 décimos, e aqui, ó, 3 inteiros e 5 décimos. Continuando aqui, ó, 3 inteiros e 6 décimos, 3 inteiros e 7 décimos, 3 inteiros e 8 décimos, 3 inteiros e 9 décimos. Chegaríamos aqui, então, no 4 inteiros. 4. Continuando aqui, ó, daqui a aqui. 4 inteiros e 1 décimos, 4 inteiros e 2 décimos, 4 inteiros e 3 décimos, 4 inteiros e 4 décimos. Nesse tracinho maior seria, então, 4 inteiros e 5 décimos. Continuando aqui, 4 inteiros e 6 décimos, 4 inteiros e 7 décimos, 4 inteiros e 8 décimos, 4 inteiros e 9 décimos. Que chegamos aqui agora nos 5 inteiros. Vamos continuar aqui contando. 5 inteiros e 1 décimo, 5 inteiros e 2 décimos, 5 inteiros e 3 décimos, 5 inteiros e 4 décimos. Nesse tracinho maior aqui, é os 5 inteiros e 5 décimos. Continuando nessa parte aqui, 5 inteiros e 6 décimos, 5 inteiros e 7 décimos, 5 inteiros e 8 décimos, 5 inteiros e 9 décimos e 6 inteiros. E aqui nós continuamos, né, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho, 6 inteiros e 1 décimo, 6 inteiros e 2 décimos, 6 inteiros e 3 décimos, e 6 inteiros e 4 décimos. E a régua, então, ela termina aí. Então, na verdade, deu para vocês terem uma noção. Vamos marcar aqui, então. Nós temos do 0 ao 1. Então, aqui seria 5 décimos. Nesse aqui, 1 inteiro e 5 décimos. Aqui, 2 inteiros e 5 décimos. Aqui, 3 inteiros e 5 décimos. Aqui, 4 inteiros e 5 décimos. 5 inteiros e 5 décimos. Bom, gente, então agora vocês têm noção, né,
de como colocar esses números nessa régua. Então, agora nós vamos voltar para o exercício. Bom, eu dei uma ampliada aqui, né, na folha. Então, agora fica mais fácil de vocês assistirem qualquer coisa novamente, a explicação de como colocar os números na régua. E agora, pensar direitinho onde é que essa setinha, em qual lugar esta seta, ela tá apontando. Levem sempre como referência, né, os números aqui de baixo. Coloquem os números nesta maiorzinha aqui, ó. E daí fica muito mais fácil de vocês verem entre quais números, né, a seta está. Entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 3 e o 4, entre 4 e o 5, entre 5 e o 6, né? Então, vocês agora, com a explicação que eu dei, talvez fique mais fácil de vocês conseguirem a fazer essa atividade. Agora vamos então para o número 2. A professora do 5º ano da turma A perguntou a 5 alunos quais eram as medidas das suas alturas. Com as informações obtidas, montou a seguinte tabela. Bom, então nós temos aqui, ó, a altura da Ana, a altura do Carlos, a altura da Fernanda e a altura do Marcelo. Bom, letra A. Escreva em ordem crescente, quer dizer, do menor número ao maior número, os números correspondentes às medidas das alturas dos alunos. Então, para fazer essa atividade, vocês observarão esses números aqui, ok? Então, eu vou agora para uma outra página para orientar vocês a respeito dessa medida. Bom, crianças, nós estamos então nessa página. Nós vamos fazer a leitura, eu vou ajudar vocês a como ler um número, né, decimal relacionado a medidas de comprimento. Então, vamos ler essa página aqui, ó. Leitura das medidas de comprimento. A leitura das medidas de comprimento pode ser efetuada com auxílio do quadro de unidades. Exemplos. Leia a seguinte medida. Então, nós temos aqui, ó, esse 15 inteiros e esse número decimal após. Porém, nós temos aqui, ó, uma unidade de medida, que é um metro, tá? Então, vamos ver o que esse exercício nos ensina. Sequência prática. Primeiro, escrever o quadro de unidades. Então, para poder usar esse quadro, vocês precisam saber, né, certinho a ordem dessas unidades de medida. Então, vamos lá. Nós vamos usar agora o metro e essas medidas aqui, ó, depois do metro. Mas eu vou ler todas com vocês. Bom, esse primeiro é o quilômetro, este segundo é o hectômetro, o decâmetro. Nós temos aqui, então, um metro que vai ser utilizado nesta atividade e numa próxima. Decímetro, centímetro e milímetro. Bom, segundo, colocar o número no quadro de unidades, localizando o último algarismo da parte inteira sob a sua respectiva.
Bom, então vejam bem, nesse número aqui, ó, nós temos o 15, que pertence à parte inteira. Então, eu vou pegar o 5, ó, e vou colocar ele na casa aqui, ó, do metro. Este 1 vai ficar à esquerda dele, mas eu vou ler como 15 metros, tá? Bom, o restante dessa parte decimal foi colocado aqui, ó. E eu leio sempre relacionado à casa onde o último número está. Então, esse número, na verdade, ó, terceiro, ler a parte inteira acompanhada da unidade de medida. Então, ó, esse 15, eu vou ler ele como metros. E a parte decimal, que é esta parte aqui, acompanhada da unidade de medida no último algarismo da mesma. Então, eu leio aqui, ó, 48, o quê? Milímetros, tá? Então, é isso. O que está aqui embaixo, que está um pouquinho cortado, é isso. É 15 metros e 48 milímetros, ok? Então, agora eu vou ajudar vocês na medida das atividades mesmo. Bom, então nós temos aqui no quadro da atividade que a Ana, ela mede 1,50 m. O Carlos, ele mede 1,41 m. O João, ele mede 1,48 m. E o Marcelo, 1,35 m. Mas como vou fazer vocês compreenderem? Na atividade, na página anterior, eles falaram que o número inteiro vai ser acompanhado da unidade de medida. Então, esse 1, ele vai ficar, ó, na casa do metro. E esse 50, que é o decimal, ele vai ser colocado aqui, ó. Por isso que eu leio 1,50 m, porque esse zero aqui, ó, ele caiu nessa última casa aqui dos centímetros. Esse número, ele não vai até o milímetro, não tem um número para ser colocado aqui, ele vai só até aqui. Então, eu leio 1,50 m. O Carlos também. Ó, eu pego o número inteiro e coloco ele na casa dessa unidade, faço a leitura com ele. Então, ele tem 1 metro, e agora vem o número decimal, 41 centímetros. João também, ó, eu coloco o número inteiro acompanhado da unidade de medida. Então, 1,48 m. E o Marcelo também, ó, 1 inteiro, 1 metro e 35 centímetros, tá? Bom, gente, espero ter ajudado vocês, que vocês vão usar essa parte aqui, né, da aula para poder fazer a atividade. Agora, eu vou só voltar um pouquinho lá na página inicial para a gente ver se tem mais alguma coisa que eu vou poder ajudar vocês. Bom, pessoal, vocês vão analisar então esses números aqui, né, da tabela, e vocês vão escrever então
na letra B, quem é o mais alto, que tem a altura maior, e quem é que tem a altura menor, que é o mais baixo, e vão fazer a leitura, escrever por extenso essas duas alturas aqui das crianças. Tá bom, crianças? Espero ter ajudado vocês. Um beijo!